Hello guys! Teacher G, hoje eu trouxe uma aula super completa sobre modais. Quando uso, quem são eles, como é que eu faço pergunta, como é que eu nego com eles. E o mais bacana é que você vai poder baixar esse material em PDF, tudo bem? O material que eu vou usar aqui com você nessa aula está disponível, vai estar disponível para você lá no meu canal do YouTube. Então você acessa depois essa aula lá pelo YouTube, Teacher G, e aí na descrição do vídeo você baixa o material, porque é importante você continuar praticando para você poder cada vez mais ir melhorando o seu inglês, tudo bem? Então vamos começar falando um pouquinho sobre eles? Olha, separei aqui uma listinha, vamos dizer assim, dos principais. Tem mais um ou outro aí, né, também em relação aos modais, mas os principais para a gente conhecer. Que é o can, could, should, would, must e o might. Nós vamos passar um a um, tá? Então vamos começar lá. Os modais, eles sempre passam essa ideia de pedir algo, né? Eu posso usá-los para pedir algo, eu posso usá-los para sugerir algo, né? Ou para oferecer alguma coisa, também para supor algo, né? Para permitir algo, e também ele pode passar a ideia de obrigação. Então, normalmente eu vou usar os modais para situações como essas, tá bom? Então, eles são super usados, né? Em viagens, por exemplo, como você está sempre pedindo por algo numa viagem internacional, por exemplo, o modal sempre vai entrar ali para te ajudar. Então, para a gente começar, eu separei aqui o can. Ele é bem conhecido, mas se de repente é a primeira vez que você está conhecendo o can e a sua tradução, fica tranquilo, porque você vai perceber que é muito simples usá-lo na nossa fala, tá? Quem é ele então? O can quer dizer pode, tá? Ou pode no sentido de eu posso fazer isso, você pode fazer aquilo, tá? Por exemplo, separei alguns exemplos aqui pra gente entender melhor. Nós vamos começar com afirmativa. Como é que eu falo esse can, como é que eu uso esse can na minha sentença afirmativa, afirmando algo mesmo. Olha ali, ó. Eu posso ir com você. No inglês vai ficar na mesma ordem do que eu falo no português. Ó, eu posso, o will é I can. Tudo bem? Eu posso ir com você, I can go with you. E aí você pode ir trocando o verbo, eu posso falar inglês, eu posso ler um livro, eu posso fazer isso agora, né? Mas basicamente, gente, na hora que eu afirmo, é isso. Eu vou falar nessa mesma ordem. Eu posso ir, I can go. I can go with you. Se eu quiser negar agora com can, muito simples, vai acrescentar o not, que é a negação, né? Aí eu tenho duas maneiras de falar isso. Tenho duas maneiras de falar o can negando, tá? Uma delas é cannot, igual eu escrevi aqui no primeiro exemplo pra gente, ó. Cannot. Ou a forma contraída, can't, que na fala é mais usado, tudo bem? Então a gente vai ouvir mais usando a forma contraída na fala, tá? Então se eu tivesse que falar, eu não posso ir com você, é só negar, né? Eu posso tanto, I cannot go with you, ou I can't go with you, tá? Você decide o que você prefere usar, porém lembre-se que na fala sempre as formas contraídas, abreviadas, são as mais utilizadas, tudo bem? Então neguei, acrescentei o not, ou já uso a forma contraída, mas a ordem manteve a mesma, né? Ó, eu não posso, I can't, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha então se eu quiser perguntar, como é que fica o pode, né, na hora de fazer perguntas em inglês. Então, por exemplo, se eu quisesse perguntar algo tipo, você pode ir comigo? O que acontece no inglês quando a gente faz perguntas? Não só aqui com os modais, mas de uma forma geral isso acontece no inglês. Toda vez que a gente faz pergunta, a ordem, né, da minha sentença, ela fica invertida daquilo que eu falo no português. Por exemplo, lá no afirmando a gente falou assim, I can go, ou seja, eu posso ir. Mesma ordem que a gente fala no português, né? Aqui para perguntar, apesar de pra gente permanecer a mesma ordem, ó, você pode ir comigo? No inglês eu inverto, eu começo lá com o can. Percebe que o can vai vir antes do you, antes da pessoa? Então para perguntar, can you? Can you go with me? Se fosse para afirmar o can, voltava lá no lugar que ele estava, you can, mas é pergunta, então opa, eu jogo ele antes. Can you? É o você pode, só que agora fazendo perguntas. Tudo bem até aqui? Ó,
Se você quiser acrescentar, por exemplo, que horas, onde, por quê, né? Mesma coisa. O como é uma pergunta, o can you, eu não mexo, ó, já tá ali os dois juntinhos, olha ali embaixo, né? Que horas você pode ir comigo? Como é pergunta, ó, mantém aquela ordem que a gente viu agora, can you, né? Só que eu tô perguntando que horas. Começo lá com que horas. What time? What time can you go with me? Tudo bem? Então, como é pergunta, o can vem antes do you. Então, por isso que fica invertido. A gente vai ver outros exemplos com os outros modais, se você vai perceber como é tranquilo, tá? Por exemplo, eu costumo dizer muito para os meus alunos que quando eu uso os modais, parece um quebra-cabeça, né? Porque eu tiro uma peça, coloco outra e aí tenho outra imagem, outra sentença e não tem grandes variações. De fato, o uso desses, né, desses vocabulários, desses auxiliares, dos modais que a gente está vendo aqui, acaba sendo algo muito simples na prática. Olha com o could, por exemplo, que é o poderia, pudesse, pude, podia, tudo isso é could, tá? A tradução dele pode ser tudo isso que eu acabei de dizer. É só trocar o can por ele, né? Imagina mesmo um quebra-cabeça, eu tiro uma peçazinha, pego a outra, que é o could, e coloco no mesmo lugar. Por exemplo, ó, vamos começar afirmando lá também com o could. Eu poderia ir com você. Mesma ordem, ó, I could, eu poderia, I could go with you. Simples assim. Lembra do can, que estava nessa mesma ordem, né, a estruturação? Mesma coisa com could. E se eu quisesse, então, negar? Também, vamos acrescentar o not, também vou ter duas maneiras de falar, com o not ou a forma contraída, que na fala acaba sendo mais utilizado. Por exemplo, eu não pude ir com você. Eu posso tanto falar I could not ou I couldn't go with you. Tudo bem? Eu não pude ir com você. I couldn't go with you. Se eu quisesse agora, então, fazer perguntas com o could, mesma coisa que a gente fez com o can. A gente só trocou uma peçazinha do nosso quebra-cabeça, ó. Você poderia ir comigo? Lembra que eu falei que no inglês, quando eu pergunto, inverte a ordem, né? Então, eu começo lá com could, depois vem a pessoa. Você poderia ir comigo? Could you go with me? Ó, could antes do you. Se eu jogar ele depois do you, guys, o que acontece? Volta lá na afirmação, tá bom? Se eu quiser acrescentar um que horas, ótimo, sem problema algum. Eu só vou acrescentar o que horas e o que estava aí já montadinho fica do jeito que tá, não mexo mais nele. Essa peça já encaixou do quebra-cabeça, ó. Que horas você poderia ir comigo? What time could you go with me? Igualzinho a gente fez com o can. A gente só trocou o can por could. Tudo bem até aqui? Ó, eu separei aqui pra gente os demais, né, que a gente vai dar uma olhadinha. O should, que é deveria. O must, que é o deve. E o might. O must dá aquela ideia assim de obrigação, tá bom? Eu vou falar mais dele. O might é uma possibilidade, pode ser que. Mas eu deixei em destaque, que eu quero ver com vocês agora, o would. Por que eu deixei em destaque? Muitas pessoas chegam até mim, muitos alunos. Teacher, would é gostaria, né? Traduz o would como gostaria. Na verdade, guys, o would, ele pode trabalhar com qualquer verbo, porque ele vai dar essa terminação ria no verbo. Por exemplo, se eu colocar o would com o verbo ir, vai virar iria. Se eu colocar o would com o verbo gostar, vai ficar gostaria. E assim por diante. Iria, faria, gostaria, aceitaria, tá? Vai depender do verbo que eu colocar com ele. Então, ele é o gostaria, porque ele aparece sempre com like, mas ele pode ser qualquer coisa, vai depender do verbo, tá? Então, eu costumo dizer que o would é o ria do verbo, né? Olha só, ele é chamado até de condicional por conta disso, né? Vamos ver como é que fica ele afirmando, então? Eu iria com você. Ó, o iria lá que eu falei pra você. Uma condição. Eu iria com você se você tivesse me falado, né? I would go with you. Olha a ordem. Percebem que é a mesma? A mesma do can, a mesma do could, né? O que mudou agora? Só troquei uma pecinha. Troquei o can ou could por would. Eu iria. I would go. Se tivesse o like, eu gostaria, tá? Mas ele pode ser qualquer ia, vai depender do verbo. Se eu quiser negar, mesma coisa que a gente já estava fazendo. Acrescento not, ou eu posso usar a forma contraída também. Eu posso tanto usar I would not ou I wouldn't. Eu não iria com você.
I wouldn't go with you. Olha a ordem, gente. Igualzinha que a gente fez com can, com could, com should. Percebe que não tem grandes variações e aí fica fácil o uso deles, né? Só tira uma peça para colocar a outra no lugar. E se eu quiser perguntar agora com would, mesma coisa que a gente já estava fazendo. Ó, você iria, você faria, você gostaria, né? Você iria comigo? Would you go with me? Eu deixei em destaque aqui com go, só para lembrar que ele está transformando go no iria. Você iria comigo? Você iria comigo? Would you go with me? Tudo bem? Ó, os demais, should, must e might, eu já vou até passar juntos agora com você, porque você vai perceber que não tem grandes variações, é a mesma coisa que a gente já estava fazendo, só trocar um pelo outro, né? E aí quando você baixar o material, você vai começar a praticar, fazer os seus exemplos e você vai perceber que realmente, na prática, ele acaba sendo bastante prático, aliás, para usar, para ser usado, né? Então, should é o deveria, é algo mais sugestivo. Se eu disser para você, por exemplo, você deveria estudar mais, eu estou sugerindo, né? Você deveria estudar mais, arruma um tempinho. Agora, se eu te falar com must, você deve estudar mais. É porque você tem que estudar mesmo, é uma obrigação. Se eu usar o might, é uma possibilidade. Ah, pode ser que eu estude mais. Vamos ver. Se eu tiver tempo, mas pode ser que eu estude, ainda não sei. É uma possibilidade, tá? Vamos ver então os exemplos, como é que vai ficar afirmando, negando, perguntando, né? Vamos ver então como é que vai ficar afirmando com os outros exemplos. Eu coloquei então ali, ó, deveria, eu deveria ir com você, eu devo ir com você agora e pode ser que eu vá com você. I should go with you. A 2, eu devo ir com você agora. I must go with you now. E a 3 pode ser que I might go with you. Tudo bem? Se eu tiver que negar, mesma coisa que a gente fez anteriormente com os demais. Eu vou acrescentar o not, ou eu posso usar também a forma contraída, abreviada, né? Então, por exemplo, eu não deveria ir com você, eu não devo ir com você agora, pode ser que eu não vá com você, né? Vamos negar tudo isso então. Acrescentando ali, ó, o not ou a forma contraída, I shouldn't go with you. Eu deixei aqui agora a forma contraída, abreviada no exemplo. Se eu disser algo do tipo I should not go with you, ele passa a ideia que eu quero enfatizar um pouco mais. Eu não devia ir com você. I should not go with you. Tudo bem? Se não for essa a sua intenção, opte por usar a forma abreviada, contraída, na hora de você falar. Com exceção do must e do might. Quando eu nego com o must e o might, eu tenho ali na forma abreviada mustn't e mightn't. Como os dois soam um pouco estranho, não fica estranho? Mightn't, mustn't, a gente ouve com muito mais frequência, por exemplo, must not e might not. E se eu tiver que perguntar, mesma coisa que a gente estava fazendo antes, lembra lá que nós vimos que na hora de fazer perguntas em inglês eu inverto a ordem da minha sentença, da minha estruturação, e aqui com os modais, mesma coisa. Você deveria ir comigo? Você deve ir agora? Tudo pergunta. Pode ser que você vá agora, né? Se eu vou inverter na hora de perguntar, como é que vai ficar? Should you go with me? Must you go now? Might you go now? Olha o should, o must e o might antes do you, né? A gente inverteu na hora de fazer perguntas. Tudo bem? Guys, deixei um resuminho aqui para você continuar com seus estudos. Baixe o material lá na descrição do vídeo no YouTube. Quanto mais você praticar, com mais naturalidade esse conteúdo vai entrar na sua fala. Então, recapitulando, can é o pode, could, poderia, should, deveria, mais sugestivo, né? O would é o iria, vai depender do verbo que vier com ele. O must, obrigação, deve. E o might, pode ser que, indica uma possibilidade. Tudo bem? Thank you, guys. Bye, bye. See you.